Pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do TreineCast. Hoje nós vamos sair um pouquinho do CrossFit, falar sobre Pilates com ela, Flávia Vanderlei, proprietária do Gama Pilates Clássico. Seja bem-vinda, Exatamente. Flavinha. Muito obrigada, gente. Muito obrigada pelo convite. Show, Flavinha, muito obrigado pela tua presença, tá? Vai ser uma conversa muito bacana, porque Pilates é uma coisa que existe há muito tempo, Sim, né? E que bastante. passou por várias situações aí ao longo do seu trajeto, e hoje, 2023, eu vejo o Pilates de forma muito diferente. Por exemplo, e aí até já para abrir dessa forma, quando eu trabalhava na Unic, que é uma academia que fica em Boa Viagem, a gente tinha um estúdio de Pilates associado, né? Uhum. E aí, naquela época, eu via muito um público do Pilates mais velho, né? Sim. E hoje em dia eu conheço pessoas, né? Temos uma convidada aqui do lado que é Mirella, né? Que está ali, uma jovem senhorita, Uma jovem que é senhora, uma jovem senhora, que cheia de assim, lesões. cheia de lesões, que assim como várias pessoas mais jovens hoje em dia fazem Pilates, né? Isso. E eu queria saber tu, Flavinha, como é que tá essa trajetória do Pilates e como é que você vê hoje essa transformação, né, de público? Como é que tá sendo isso pra você? Sempre teve muito essa visão mesmo, né, de que o Pilates ele é ou a pessoa muito lesionada ou indicada lá do médico, né, idosinho e que aí precisa restabelecer o corpo dentro do Pilates. Então isso foi colocado muito na cabeça das pessoas, né? Mas o Pilates ele é um método, né, de condicionamento físico. E eu sempre digo que todo mundo deveria fazer, desde criança, adulto, idoso, gestante, porque de fato é algo que prepara muito o corpo da pessoa, né? Tanto de fortalecimento, tonificação muscular, alongamento, consciência corporal. Então, isso no trajeto eu já enxergo muito isso, né? Quando eu comecei a trabalhar, meu público sempre foi, há 8 anos atrás, sempre foi muito misto, porque eu sempre tive muito dentro do CrossFit também. Então, eu sempre propaguei, né, essa questão dos benefícios que o Pilates poderia trazer, unindo, né, a prática de outros esportes. Então, o meu público, geralmente, ele sempre foi muito misto. Mas eu enxergo, né, como é que eu posso dizer? Esse preconceito, na verdade, das pessoas de buscarem o Pilates por achar que é só realmente para senhorzinho. Então, para colocar isso na cabeça das pessoas, ainda tem um certo tipo de dificuldade, mas dentro dessa trajetória dos 8 anos eu vejo que tem mudado um pouco, porque quando a pessoa realmente faz, ela consegue enxergar todos esses benefícios que o Pilates ele traz. Então, eu Massa. consigo enxergar aí essa procura, né, dos mais jovens pelo Aham. Pilates. E eu já queria começar assim, porque eu acho que é um ponto muito importante sobre o Pilates, né? Só pra galera já entender, situar onde é que está. Mas antes disso, quem é Flávia Vanderlei e por que Eu Pilates? ia perguntar. Flávia Vanderlei, né, tem 30 anos, sou mãe de 2 filhos e fisioterapeuta, né? Quando eu estava terminando ali a faculdade de fisioterapia, pelo mercado de trabalho, eu disse, vou procurar um curso de Pilates, né? Na época tinha Pilates em toda esquina, e aí eu disse, então, pelo mercado de trabalho, eu vou fazer um curso de Pilates, que não foi algo que dentro da minha formação na faculdade eh, eu tinha me interessado muito. Procurei pelo mercado de trabalho e na primeira aula assim, do curso eu já me apaixonei. Justamente por conta dessa filosofia, realmente, da filosofia do método, o quanto de benefícios você pode trazer para o corpo da pessoa, pensando aí no movimento. Então, no primeiro dia de curso de Pilates, eu já disse, eu vou abrir meu estúdio porque eu queria realmente propagar o Pilates para as pessoas. Então, hoje em dia, de fato, eu digo assim que eu sou instrutora de Pilates, muito além do que fisioterapeuta, porque eu trabalho realmente com o método que me encantou desde a primeira vez que eu conheci realmente da essência, né? Não da forma que a gente aprende na faculdade, mas da essência mesmo do que ele é. Então foi No mais ou caso, menos aí. no caso na faculdade de fisioterapia, tem cadeira falando especificamente sobre Tem Pilates? bem dentro das cadeiras, né, de ginástica, algo de cinesioterapia, sempre eles incluem algo, né, que se dita Pilates, mas que na verdade quando você conhece realmente a fundo o que é Pilates, você vê que é algo que foi mudado um pouco. Então, acho que por isso que eu não me encantei tanto lá na faculdade, né, na formação, porque é algo completamente diferente mesmo do que o Pilates na essência ele é. Aborda, mas não da forma realmente que é, né? Dá uma pincelada assim. Ô, Flavinha, me tira uma dúvida, assim, uma dúvida bem geral, assim, mas que realmente é minha, porque apesar de sermos profissionais do movimento, né, eu nunca tive a oportunidade de perguntar pra alguém. Tu deu uma breve explicação, mas o que é Pilates? Se eu perguntasse pra você, o que é? O que é Pilates? Pilates, ele de fato é um método de condicionamento físico.
através do movimento. Então, se você for realmente descrever em uma frase, ele né, é para ser descrito dessa maneira, né? Um método de condicionamento físico através do movimento. E pensando ali nos benefícios, né, do que ele vai trazer para o corpo, de como se é trabalhado, ele é trabalhado dentro de uma sequência, né, de exercícios. O criador do método, Joseph Pilates, ele criou uma sequência de exercícios onde todo mundo deveria realizar aquela sequência e se tornaria uma outra pessoa. Teria um retorno à vida através da contrologia, que foi o que ele denominou Pilates, né? Na época dele era contrologia, que era a arte do controle. Pilates foi após ele morrer, que o nome dele é Joseph Pilates, foi após ele morrer que decidiram homenageá-lo. Então, você fazendo aquela sequência de exercícios, você teria um corpo forte e saudável, né? Tanto se você só fizesse pilates ou se você fizesse outra atividade física associada, porque iria como se fosse reequilibrar o seu corpo para que você tivesse realmente uma mudança por completo, tanto postural quanto de condicionamento físico, consciência corporal, e pensando aí no corpo, na mente e no espírito, ele dizia sobre isso. Então é mais ou menos isso aí. Massa. E aí tu falou que tu tava por dentro um pouco do cross também. E aí no cross a gente tem uma estrutura de aula muito fixa, né? Apesar da aula em si mudar todo dia, a gente sempre tem uma mobilidade, um aquecimento, um skill ou força e o WOD. Esse é o formato básico de um treino de cross. O Pilates, ele também tem um formato base ou é você chega e cada dia é diferente? Enfim, como é que funciona uma aula de Pilates? A sequência, existe a sequência, né? Dentro da sequência, tem a sequência de básica, intermediária e avançada. Então, é como se a gente tivesse que construir o corpo do aluno para ele chegar no avançado. Então, a gente começa lá pelo básico, o aluno chegou para a gente vai começar pelo básico, vai, né? E evoluindo até o intermediário para chegar no avançado. Porém, existem dois aparelhos dentro do método, que é o MET e que é o Reformer. O MET é aquilo que você trabalha só o colchãozinho, o corpo do aluno e a força da gravidade. Então, tem o MET ele possui uma sequência assim como o Reformer. Então, nossa intenção é que o nosso aluno ele chegue no avançado nesses dois aparelhos, o MET e o Reformer. E para isso a gente possui os outros aparelhos que são aparelhos corretivos. Então, se a gente identifica dentro desses dois aparelhozinhos, que aí o aluno ele precisa corrigir em algum outro aparelho, a gente retira ele ali para corrigir no outro aparelho, para que fazer com que ele se torne apto a realizar essas duas sequências. Então, pensando na metodologia mesmo do Pilates, a gente trabalha com o aluno para chegar nessa sequência. E aí, essa sequência é como se a gente pegasse ela por inteiro, se a gente conseguir fazer ela por inteiro, chegando no avançado. É como se fosse de uma dança, porque um exercício ele vai complementando o outro. Então, no CrossFit, por exemplo, a gente começa, como você disse, aquecimento, né? Parte de força, vai para o WOD. Então, dentro dessa sequência, um exercício complementando o outro. Um exercício começa com aquecimento, que vai complementando para um de força, que depois tem a parte do relaxamento, mas tudo dentro dessa sequência, dentro dessa dança que a gente chama. Massa, legal. Entendi. É porque eu fiquei viajando nisso. É viajado, de Não, verdade. assim, tu falou da sequência, né? Então é como se fosse uma coisa pré-estabelecida mesmo. Pré-estabelecida mesmo. Certo, Exercícios, número de repetições e, né? Começa, por exemplo, vou dizer o nome do exercício que começa. Tá. O Mat Pilates, eles começam com 100, que vai para o roll-up, que vai para o single leg circle, e assim sucessivamente, com o número X de repetição já colocada por ele lá atrás. Entendi. E aí, no caso, por exemplo, eu vou fazer Pilates, mas o meu objetivo não é o Pilates, né? Eu tenho uma atividade Sim. complementar, né? Tu segue essa mesma linha de pensamento, de tipo assim, não, eu quero evoluir essa pessoa, ele é jogador de beach tênis, mas eu vou evoluir ele nessa sequência para chegar no avançado, independente da atividade dele? Independente da atividade. Porque o método Pilates, ele vai te gerar esse condicionamento físico através da força do teu centro. Então, é como se a gente pegasse o corpo do aluno para fortalecer a parte estrutural do corpo dele. Que aí, pensando no centro, que a gente chama de powerhouse. Casa de força são músculos abdominais, músculos da coluna, interno de coxa e bumbum, né, glúteos. Então, a gente precisa criar um reequilíbrio nessa região aqui. Então, se a gente cria um reequilíbrio nessa região, a gente consegue ir curando o corpo do aluno, independente de qualquer atividade física que ele exerça. Então, se ele chega com a lesão no ombro, a gente vai começar
pensando aí nessa sequência, nos exercícios corretivos, para a gente conseguir fortalecer esse centro, para que do centro para as extremidades esse corpo ele vá se reestruturando. Então, é mais ou menos essa pegada. Então, sim, você chegar, se for atleta de beach tennis ou você de crossfit com uma lesão no joelho, a gente vai seguir essa sequência porque ela fala por si só e, de fato, possui grandes resultados, a gente pensando aí do centro para as extremidades e curando esse corpo. Entendi. A gente tava conversando antes aqui, pessoal, e o Flavinho tava falando que existem dois tipos de pilates, Isso. duas linhas de pensamento, né? Isso. E que o nome da empresa dela já tem dizendo que a dela é a clássica. Mas quais são as grandes diferenças entre esses dois métodos, essas duas linhas de pensamento, na A gente vai verdade? viajar um pouco mais. Vamos embora viajar. A gente tem bastante tempo. Mas para entender, né, essa filosofia, essa diferença, a gente precisa realmente ir lá atrás, né, de onde o Pilates ele foi criado por Joseph, né? Joseph ele criou essa linha, essa sequência, porém ele não era, né, profissional de saúde, ele não era um profissional da saúde. Então, no tempo dele, as pessoas não davam muita credibilidade. Tanto é que no livro dele, ou as pessoas que tiveram contato com ele diziam que ele era um gênio e que ele era um cara à frente do tempo dele, 50 anos. De fato, se a gente for calcular aí o tempo que o Pilates que a contrologia foi criada para os tempos de hoje, é mais ou menos esse período realmente. Então, como ele não tinha credibilidade no mercado, ele começou a atender pessoas, bailarinas. Então, era um exemplo, eu chegava no estúdio dele, Júlio chegava no estúdio dele e Lipe chegava no estúdio dele. Então, nós três éramos alunos de Joseph. E aí ele trabalhava a sequência com a gente. E quando o Joseph morreu, ele não tinha nada documentado. Então, Flávia abriu o próprio estúdio, Júlio abriu o próprio estúdio e Lipe abriu o próprio estúdio. Então, criaram-se os Elders, que foi abaixo de Joseph, que são 12 ao total. Então, é como se a gente fosse os Elders. Vamos supor que nós três somos os 3 Elders de Joseph. Então, vamos recapitular. Qual foi a pergunta? A diferença A do... diferença das duas linhas de Sim, pensamento. sim, a diferença. Então, isso aí ficou muito fechado só para mim, né? Eu propaguei o método, mesmo sendo uma sequência, mas adaptações para mim era diferente do que as adaptações para a Júlia, adaptações para a Lipe. E aí começou os Elders a criar suas próprias escolas, mas segurando todo o conhecimento que se tinha só para si. Então, acabou que as pessoas começaram a conhecer o Pilates, não também de forma que se tinha material, porque os materiais eram muito guardados. Então, começou a se ver um resultado, e aí foi criado, principalmente aqui no Brasil, os fisioterapeutas, mesmo sendo fisioterapeutas, mas os fisioterapeutas tomaram de conta por ser um método muito reabilitador também, né? As pessoas procuram Pilates no sentido de reabilitar o corpo, porque de fato ele é. Então, os fisioterapeutas começaram a acrescentar alguns exercícios da fisioterapia ou adaptações da fisioterapia, acessórios da fisioterapia dentro do Pilates. Então, vamos lá. O Pilates clássico, ele agora, ele já está mais... foi propagado mais aqui dentro do Brasil de 8 anos para cá. Então, foram começar realmente a ter workshops e aí você poder ter conhecimento com pessoas que foram ligadas a ele, mais ou menos há 8 anos. Antes dos 8 anos, começou a ser criado o Pilates contemporâneo, que a gente chama, que aí é essa inserção de alguns exercícios da fisioterapia dentro do Pilates. Então, acessórios da fisioterapia, exercícios da fisioterapia, misturado um pouco com os exercícios do Pilates. Então, a diferença é essa, né? Então, tem uma parte que pegou alguns exercícios do Pilates, incluiu algumas outras técnicas dentro do Pilates, e o Pilates clássico, ele realmente é reproduzido da maneira que ele foi criado. Então, a gente respeita a sequência, a gente respeita o número de repetições, a gente respeita realmente essa maneira como ele foi criado por Joseph. Eu ia falar que é engraçado, porque somos treinadores de CrossFit, mas a gente sempre, por exemplo, eu estou dando um personal para Júlio, e Júlio quer melhorar no cross. Às vezes eu faço com ele um trabalho de musculação, porque eu entendo que naquele momento vai ajudar ele a melhorar no cross. E aí, quando tu fala agora, aí eu fico imaginando assim, mas no Pilates clássico, por exemplo,
se eu conheço, por exemplo, a metodologia do Cross que eu vi, que eu sei que pode agregar no meu aluno, mas como tá fora da metodologia, eu não vou aplicar de jeito nenhum. Eu sigo aquele padrão. Dentro de lá, né, eu vou falar da minha prática, Aham, tá? claro. Pensando aí no Pilates clássico, a gente tem os exercícios corretivos dentro do Pilates clássico que a gente pode utilizar. Quando eu vejo que meu aluno ele precisa ir além, né, e eu tenho conhecimento da fisioterapia, eu não deixo de fazer, mas eu Entendi. deixo claro para o meu aluno que ali ele não está fazendo Pilates. A gente vai Ah, entendi. parar um pouquinho aqui e a gente vai utilizar outro método aqui que não é o Pilates. Ou encaminho ele para alguém que possa me ajudar ali naquele momento, né? Ou algum profissional, outro profissional de fisioterapia que atenda, que possa atender ele de uma maneira mais específica. Ou se eu preciso ver que ele já está no nível que ele já está podendo, né, ir para outra atividade, ele associar com outra atividade. Mas se eu ver que eu preciso fazer alguma outra coisa, eu deixo claro para o meu aluno que eu estou fazendo outra coisa. Isso acontece muito lá no estúdio com as gestantes, por exemplo, né? Então, as gestantes também têm muito essa visão de procurar o Pilates para ajudar no parto, né? Isso pensando no Pilates contemporâneo é massa, porque de fato ela vai utilizar exercícios da fisioterapia pélvica ali para ajudar no parto. Pensando no Pilates clássico, não é muito o caso, mas chega um momento dado da gestação que eu já trabalhei tudo com ela. Então, eu deixo claro para ela que a gente, ó, agora nesse momentinho da aula, a gente vai utilizar ali a fisioterapia pélvica, a gente não vai utilizar mais os exercícios do Pilates. A aula do Pilates acabou, a gente vai utilizar outro método aqui. Então, deixando Entendi. claro, pelo menos na minha vivência, eu não vejo problema No sobre caso, isso. no caso nesse... Tem gente que é bem mais radical, mas eu deixo claro que não tá. Vamos agora trabalhar um pouquinho Flexível, né? alguma coisa associada, né? Nossa. No caso desse Pilates contemporâneo, né? Ele também caiu nessa... Meio que... Eu vejo hoje muito, por exemplo, na yoga, que a gente conversou com Perla, né? Na yoga tem a yoga clássica lá, e aí tem inúmeras variações. Aero yoga, hot yoga, não sei o que, não sei o Isso. que. Isso passa também no Pilates? Acontece? Muito, Tipo, hot muito. Pilates, Sim, Pilates na água, sim, essas Daqui a pouco coisas tá assim. abrindo hot pilates aqui. sim, sim, sim. E antes do, como eu disse, né, nessa linha cronológica aí de tempo, antes desses 8 anos atrás, era muito pior. E se tinha aeropilates e tudo. Eu já cheguei aí no workshop de professores que eles disseram daqui a pouco, pô, esse pessoal vai estar pulando de bang jump dizendo que é bang pilates, só porque inspira, solta o ar e dá um E se pulo joga, e se joga. e controla o Então core. existe bastante, bem menos do que já existiu, mas existe, claro. A gente vê aí vídeos na internet que pessoas realmente se pendurando, ou pessoas com a bolinha agachando e passando a bolinha de mão para outra e agachando, como se fosse uma brincadeira de criança. Então tem muita coisa realmente assim, fora da realidade. Eu acho que o Que não Pilates, tem nenhum sentido, na verdade. Que não é nem Pilates, nem qualquer outra coisa. eu acho que o Pilates ele sofreu algo parecido com o que foi com o funcional. Às vezes, que, por Sim. exemplo, o funcional, você tem uma base metodológica que fala movimentação natural, empurrar, puxar, em vários sentidos, vários ângulos. E aí você, quando trouxe pro Brasil, às vezes, você via bola suíça com supino, jogando a barra pra cima, É verdade. Isso. e aí isso é funcional. Isso. E que hoje em dia, né, a bola suíça denominada bola de pilates. Não tem absolutamente nada a ver, né? O pessoal entra lá no estúdio e, às vezes, né, que não tem essa visão, e cadê a bola daqui? Não, aqui não tem bola. Coisa do Cadê pneu. a bola do pilates? A bola para conversa de história nem de pilates é. É o pneu do CrossFit, tá É o ligado? pneu. Cadê o pneu? Exatamente. Então tem demais, tem demais. Massa. E tu falou pra gente que tu abriu o Gama 7 anos atrás, né? Isso. E aí tu falou agora que há 8 anos o Pilates Clássico ele começou a ser mais divulgado Disseminado aqui no Brasil. disseminado aqui no Brasil. Então, no caso, basicamente, assim que o Pilates Clássico foi disseminado, você abriu a Gama. Ou você abriu a Sim. Gama inicialmente como Pilates e depois você Não, denominou. por sorte, porque eu acho que se eu tivesse caído num curso de Pilates contemporâneo, eu não teria seguido, porque aí eu teria seguido lá a visão da faculdade, né? Então, como eu não me identifiquei na faculdade, mesmo que pelo mercado de trabalho, se eu caísse no curso de Pilates contemporâneo, com certeza eu não iria me identificar também. E a minha sorte foi que eu caí no curso de Pilates clássico, por sorte divina mesmo, porque nem pesquisar direito eu pesquisei, na verdade. Então, Pilates contemporâneo, por exemplo, você aprende em um final de semana. Os cursos de Pilates clássico é praticamente um ano, 900 horas de estágio.
Então, é como se fosse algo, vamos dizer, uma mini faculdade, né? Já um curso de Pilates contemporâneo você aprende em um final de semana. Então, eu comecei a pesquisar mais ou menos indo nessa linha, né? Poxa, se tem um que é mais tempo, como é que eu vou aprender esse mesmo assunto num final de semana só? Tem alguma coisa de errado. E aí comecei a pesquisar também com alguns amigos meus que já tinham feito cursos de Pilates. E nesse lugar que eu me formei, ele antes fazia formações de Pilates contemporâneo. Então, como tinha vindo para o Brasil há pouco tempo, ele tinha acabado de migrar também para o Pilates clássico. Então, eu perguntei a um casal de amigo meu que tinha acabado de abrir o estúdio também. E aí eles disseram, não, a gente fez no lugar tal, mas eu não sei como é que tá agora, porque quando a gente fez ele era contemporâneo, agora ele é clássico. Eu não sabia nem o que era, né? Mas tudo bem, eles fizeram lá, as meninas são super legais e tudo, e é um lugar realmente que é reconhecido, então vou fazer lá. E era realmente esse de 900 horas. E aí eu caí dentro do Pilates clássico. E aí eu comecei a entender que existiam duas linhas. E de fato foi assim, no primeiro dia realmente, na sexta-feira, era sexta, sábado, domingo, né, que tinha os módulos. Na sexta-feira a aula era de 5 a 9 horas da noite e na mesma sexta-feira, no primeiro dia de aula, nessas 4 horinhas ali, eu já saí dizendo, não, é isso que eu quero. Porque caí dentro do Pilates clássico, porque eu acho que se tivesse aí entrado no curso contemporâneo, talvez eu não teria me identificado, não. Flavinha, e outra dúvida. A gente falou bem lá no início que o Pilates ele foi muito reconhecido por ser algo para senhorzinho, Sim, né? E aí eu queria entender da tua visão, que trabalha com isso há tanto tempo, por que isso? Por que tu acha que foi reconhecido assim? por conta dessa falta do conhecimento do Pilates clássico, né? Então, naquele meio tempo ali de 8 anos atrás, o Pilates clássico começou a ser divulgado aqui no Brasil, mas muito antes ele já vinha sendo trabalhado como aqui no Brasil o Pilates contemporâneo. Então acabou que os médicos indicavam lesões, né, eram tratadas ali, principalmente de idoso, né, porque a gente vai perdendo ali o fortalecimento muscular, então surgem, né, as osteoporoses, as dores de coluna, as hérnias de disco. Então acabava que por ser algo muito reabilitador, né, pensado na fisioterapia propriamente dita, então os médicos começaram a divulgar bastante ali, então por isso que esse público acabou sendo mais atingido, porque antes era mais propagado realmente o Pilates contemporâneo. Eu lembro que quando eu decidi fazer o curso, né, de Pilates, ainda sem saber qual era um do outro, teve uma época que era Pilates, estúdio de Pilates em quase toda esquina, realmente. Você Aham. andava, era um Era muito estúdio, comum. você andava, era outro estúdio, e todos contemporâneos, porque teve esse boom aí da reabilitação. Então, foi se propagado nesse começo por conta disso aí. E hoje em dia ainda tem muito estúdio, ou tu sentiu que deu uma fechada em Deu grande uma parte? fechada, deu uma Deu uma fechada. fechada. A gente Deu. sempre, a gente sempre pergunta com relação à pandemia, porque Isso, é um marco, né, na Natural, história né? da isso, vida da gente. isso. Houve uma mudança no público-alvo do Pilates depois da pandemia? Eu sinto que sim. Mudou as pessoas por inteiro, né? Não falo só os idosos, mas eu acho que as pessoas depois da pandemia elas estão mais cuidadosas com o próprio corpo. Então elas estão procurando mais buscar a saúde. Eu sinto buscar, né, a melhora da sua saúde. E eu sinto realmente que teve essa busca maior para cuidar da saúde, né? Pensando mais realmente no corpo como saúde, não no corpo só por estética, né? Mas no corpo como saúde, eu sinto que teve essa mudança sim. Eu sinto que na pandemia foi falada uma frase que eu acho que impactou muita gente, que é se você é ativo fisicamente, a sua chance de acabar falecendo por conta de Covid ou ter alguma consequência maior vai ser muito diminuída. Então eu acho que essa frase ficou na cabeça de Ficou na muita cabeça de todo gente, mundo. porque eu acho que talvez, posso estar errado aí, tu vai me corrigir, Júlio, porque tu tá mais tempo na Bunker. Na própria Bunker, quem fala isso são os alunos antigos, mudou muito o público, né? Chegou muita gente nova, Sim, né? sim. Chegou As bastante. turmas que eram antigas, que continuam lá, mas a quantidade de gente que encheu de lá Isso é é bem verdade. diferente. Foi totalmente diferente mesmo. Joseph tem uma frase que ele diz que o movimento cura, né? Então, eu acho que se a pessoa está realmente ativa, as chances aí de propagar uma qualidade de vida mais duradoura é maior. E eu acho que as pessoas começaram. Ainda tem um público bastante Aham. grande para a gente atingir ainda, mas eu acho que deu uma mudada sim. Ô, Flavinha, e aproveitar que o Júlio falou sobre a pandemia, né? O Pilates, ele, na minha visão,
né? Ele é uma modalidade, ele é um método onde a pessoa ela tem equipamentos muito específicos, né? Que não dá, por exemplo, para eu ter na minha casa, geralmente, né? É muito difícil achar alguém que tem algum equipamento de Pilates em casa. Já quando você vai pro cross, você pode pegar um kettlebell, Sim. né? Ou podia pegar um kettlebell empreitado na Era. banca, né? Teve essa Eu não posso chegar possibilidade. na gama e falar, deixa eu pegar essa cadeira aqui rapidinho, Sim, já sim, volto. sim. Né? Como é que foi pra você passar por essa pandemia? Como é que foi os alunos, o atendimento? A gente, né, na verdade, lá atrás, quando o Joseph começou a fazer os equipamentos, ele pensava nisso e ele criou uma cadeira que era para você ter em casa, realmente. Era uma poltroninha, você virava a poltroninha de cabeça para baixo e ela virava a cadeirinha do exercício lá. Mas pensando nisso, na época da pandemia, fiz os atendimentos online, mas pensando ali naquela sequência realmente do MET e levando alguns exercícios corretivos de pezinhos, né? De como se pezinhos, pacotezinho de arroz, pacotezinho de feijão. E aí deu tranquilo. Não deu para levar, claro, né? Os maiores, mas a gente conseguiu adaptar bem. E a aderência foi boa? Deu pra galera se manter? Deu para se manter. Amém. Deu. Então a gente vai dar uma pequena pausa pra gente falar sobre os nossos patrocinadores e a gente volta. Você conhece, acredito que Quase todos. Acredito que todos. A gente vai começar pela BS Cross. Somente. Tá o seu presentinho, Flavinha. muito Pode obrigada. pegar aí. BS Cross, QR Code tá aqui no cantinho da tela para você Muito escanear. obrigada. Cupom da gente Treine10, vai lá no site, garante sua roupinha, seu shortinho, bolsa, tem tudo que você imaginar pro seu treino. Pode abrir, viu? Pode abrir? Claro, Qualquer equipamento deve. que você Deve, precisar. né? Deve mostrar aí, ó. Ai, que linda, amei. Quem foi que escolheu? Foi tu? A amiga lesionada. E eu já tenho. A amiga lesionada já A escolheu. amiga lesionada E ajudou. eu já tenho várias, tá? Então essa é só mais uma pra minha Obrigado, amiga coleção. lesionada. Então você pode encontrar a BS Cross no site, também na Cross RX, que a loja tem lá na banca e outros Vocês lugares já viram também, a né? história da Cross X aqui nesse No canal. último episódio teve aí Cross RX. Então não perde essa oportunidade, usa o nosso cupom Treine10 e garante esse desconto. Perfeito. Galera, nosso próximo patrocinador, vamos falar de comida, né? Vamos falar do que é bom. Galera, temos a Cave Pizza, está aqui na frente. Já comeu, Flavinha? Eu sou quase que uma. É quase todo dia que eu levo pra casa. Quem gosta é Rafa, tá? Eu amo. Perfeito. Então, galera, Cave Pizza é uma pizza totalmente assim, saudável pra você, tá? Ela é feita com massa de grão de bico, leva o whey na sua massa também, tá? E aí tem diversos sabores, 4 queijos de queijo do reino, calabresa, tem uma frango com bacon, é sensacional, e a minha preferida que é brasileira. Além disso, tem também algumas opções pra você que não gosta de pizza, mas que é algo saudável, que é o Cave Pão, tá? Que é um pão sensacional, de verdade. Qual é aquele que é de gorgonzola? É uma coisa com gorgonzola. É só gorgonzola? O de gorgonzola é perfeito, de verdade, sensacional. E também tem Cave Brown agora, que é maravilhoso, tá? É um negócio desse tamanho, assim, é gigante. O Cave Brown. É gigante. Rafa bota lá no final da tarde na banca já acabou. Já acabou. Então, galera, pra você que não conhece a Cave ainda, por favor, entra no Instagram dele, Cave Pizzas, tá? E ali você pode desfrutar de tudo que a Cave tem a oferecer pra você. E o último patrocinador, deixa eu falar também, Fala que eu tô comendo. exatamente, que é a Casa do Pará. Muito bem. Como é que é? Eu vou comer também. Ah, tá. Galera, a Casa do Pará é a casa de açaí, tá simplesmente sensacional. Tem um cardápio completo ali, com vários tipos de açaí. Tem o meio a meio, que é o que o Júlio tá comendo aqui do lado. Tem o açaí com demerara. Tem açaí cristal normal, se você quiser. Tem açaí com mel. E tem o açaí que só a amiga de Flávia que gosta, que é o sem açúcar, tá? Mentira, muita gente gosta. Muita gente gosta. Parece que querem me matar agora, tá vendo? 100%. Mas, galera, Casa do Pará, absolutamente sensacional. Lipe, não gosto de açaí. Tem ali um cardápio completo ali, cheio de comidas saborosas pra você querer comer. Típicas do Pará ou não, fique à vontade, tá? Além disso, tem uma unidade 100% perto de você, eu tenho certeza, porque tem várias unidades. Tem várias unidades. Tem muita unidade, velho. Unidade Seguimos pra caralho. então? Seguimos. Flavinha, eu queria saber, né? Tu falou um pouquinho sobre a contrologia e tudo mais, que era o nome do Pilates antes. Mas quais são os grandes benefícios, assim, se você disser, conseguir numerar para um cliente que está chegando hoje lá no Gama, tipo assim, quero fazer Pilates. Quais são os benefícios que eu vou ter se eu começar uma prática? E qual é a quantidade indicada de dias, ou mínimo, pelo menos, de práticas na semana de Pilates para começar a ter esses benefícios? Melhora da postura. Melhora da força, né? Muscular, tonificação muscular, alongamento. Então, isso vai gerar realmente um reequilíbrio corporal, né? Para o corpo ali do aluno que está chegando para a gente. Então, seja de forma preventiva, seja de forma reabilitadora.
se encaixa perfeitamente, porque é como se a gente fosse conseguindo ali buscar tudo que o aluno precisa melhorar e com todos esses benefícios aí entrando no reequilíbrio corporal. Então, esses são os benefícios realmente que a prática do método traz para a gente, né? E aí, pensando na segunda pergunta, Que lembra de é novo que tem qual- a professora aqui também. A quantidade de dias indicado, Sim. no mínimo, para Sim. ter esse resultado, né? Para ter esse benefício. Se fosse para a gente enumerar, né, não tem limite, né? Todo dia. Ele dizia que fazendo todo dia você realmente teria uma nova vida, né? Você mudaria a sua vida se fizesse todo dia. Mas a gente sabe, né, que pela rotina das pessoas e tudo mais, a gente não consegue ter essa regularidade. Então, pelo menos 2 vezes na semana, a gente já consegue ter um resultado legal. Massa. Ô, Flavinha, outra pergunta, voltando pro cross. Por que você treina CrossFit hoje? Eu acho uma pergunta muito legal, porque você trabalha com Pilates e é fisioterapeuta, né? E o CrossFit, ele veio de muitas histórias já, inclusive muitas intrigas com fisioterapeutas, né? E por que você hoje, sendo fisioterapeuta, trabalhando com Pilates, treina cross? É uma atividade que eu também me identifico bastante. Então, eu já treino CrossFit desde também lá do roots do CrossFit lá atrás, desde a tribo, desde a REC. Então, é uma atividade que eu me identifico e que eu preciso no sentido de me encontrar com os amigos, de sentir um pouco mais dessa parte aeróbica da coisa, né? Aham. Então, eu me identifico com a atividade de CrossFit. E essa questão, né, de ser fisioterapeuta e briga com fisioterapeuta, de questão de se lesionar, eu acho muito que isso é da cabeça da pessoa, né? A gente sabe que tem muita gente afobada por aí e quer, e quer pular etapas. Então, essa parte de se lesionar, a culpa não é do esporte, a culpa é da pessoa que está fazendo o culpa é de esporte. Mirella. Não mesmo. A culpa é de Mirella. Então eu sou super tranquila em relação a isso, porque a culpa não é do CrossFit, a culpa é realmente da pessoa, da cabecinha ali da pessoa que está realizando os exercícios. Massa. Então é uma atividade que eu realmente me identifico. Aham. Tu vê algum ponto negativo no cross e eu acho que é um ponto importante ser dito, porque nem tudo na vida é perfeito, né? Tá. Então, eu tô negando do CrossFit em si. A modalidade, eu acho que Da modalidade. modalidade, eu acho que não. Eu acho que o ponto negativo é das pessoas que fazem o CrossFit. Justo Em também. relação à cabeça das pessoas, não da atividade. Aham. Não da atividade. Perfeito, é. Eu achei uma pergunta válida perguntar isso, Você porque queria polêmica. eu queria... Você queria polêmica. Não rolou, É, ela deixa a polêmica pro lado. Eu tava procurando assim, cara, quais são as maiores dúvidas do Pilates e tudo mais. E justamente eu enxergo isso, né? Tipo, o maior público no Pilates hoje realmente é mulher, porque eu vejo pouquíssimos homens fazendo, pouquíssimos. Tu acha que o preconceito é, sei lá, porque a galera acha que é só alongamento, ou Sim. talvez seja outra coisa. Sim. Essa é a maior fake news da história, É, mas 100%. de fato isso acontece, sim. O meu público maior, por mais que eu tenha homens, por mais que eu tenha atletas, mas o público feminino, ele realmente ele toma conta ali da maioridade do estúdio. Por conta, novamente, de lá de trás, né? Do que se fosse propagado lá atrás, da questão da reabilitação e tudo mais. É mais feminino, sim, porque ainda existe esse preconceito de não saber realmente a fundo o que é que está acontecendo ali dentro da sala de aula, vamos dizer assim, né? Mas quando dê uma chance aí, venha cá para você entender o que é, mas quando o homem entra, com certeza ele fica e fica para sempre. Ele não vai embora sem se matricular, não, porque realmente ele consegue entender a filosofia. Fala, pode falar. Não, eu ia falar que eu acho uma coisa muito legal, que eu acho que o Pilates trabalha muito bem e o CrossFit também trabalha, que é essa questão da mobilidade, né? E é muito comum você ver pessoas vindo da musculação e aí você manda momentos básicos pra pessoa, ó, agacha com o braço pra cima, e a pessoa não tá indo, não consigo. Isso. E aí a pessoa vê, meu Deus, eu sou muito limitado com relação à minha mobilidade. E aí, às vezes eu acho que quando a modalidade, seja o Pilates, seja o CrossFit, apresenta isso pra pessoa, como, ó, faz isso aqui que você vai melhorar e tal, e a pessoa vê essa melhora, Isso. né? Aí já Isso. era. Você conquista. Exatamente isso. Eu já tive alunos que, inclusive do CrossFit também,
Mas a gente sabe também que tem alunos que estão dentro do CrossFit e que fica pensando muito na parte de força, né, do LPO. Já tive alunos que muito, muito fortes, né, e que visivelmente também fortes, e que quando entraram lá, coloquei para fazer aula com alguma senhorinha minha e sofreu mais do que a senhorinha, porque não tinha força de centro nenhum, não conseguia estabilizar absolutamente nada, porque realmente só prezava uma parte ali, né, só a força realmente. Então isso para o corpo vai gerando uma falta ali, né, E de uma dúvida mobilidade. real minha é que eu acho que deve ter alguma cadeira na formação do Pilates, que quando você chega dizendo que faz CrossFit no Pilates, a professora vai assim, ah é? Aham, ok, Tem. tudo bem. E aí você se arruma, você se fode Exato. Já era. muito, 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 muito. Isso já aconteceu comigo também. Treino CrossFit e treino Pilates, né? E aí veio um professor de fora e a gente, nós instrutores, quando vem esses professores de fora, a gente quer muito fazer aula com eles, né? E aí ele meio que faz um feedback, claro, conversa, né, com você para saber se você tem alguma lesão, se você sente algum incômodo, para entender o que é que vai poder fazer ali na aula. E aí ele perguntou: treina Pilates direitinho? Treino Pilates direitinho. Faz mais alguma outra atividade? Faço CrossFit. Aí pronto, pense, numa aula. No final da aula, eu terminei sem entender nada. Ele disse: tá vendo? Precisa de CrossFit? Tem que ter, né? Tem que ter, pô, a gracinha Aí tem que teve a ter, gracinha, é. teve a gracinha. São os anos aí sendo humilhado, É. de alongamento, alongamento um caramba, você vai morrer hoje aqui, seu Isso, crossfiteiro safado. isso. É tipo isso. Mas quando chega, não sei se você sente isso, quando a gente viaja pra algum lugar e vai pra um box treinar, que fala assim, ó, tu já treina? Não, eu sou professor em tal lugar, ou não, eu treino há bastante tempo. Não, O professor vem com sangue no olho, querendo Vem com bota sangue, peso, não sei o quê. Por isso que é certo, toda vez que eu viajo, já falei pra Dani, Dani é minha namorada, já falei Não pra ela, diga fiz, ó, não, né? oi? Não Não, diga perguntou, se a gente faz há 6 meses. Acabou, é isso. Exato, essa é a maior dica que existe, pessoal. Tá, Se você vai viajar, você dá, não, treina 2 meses. Por quê? Se você fizer vergonha, ninguém fica- esperava Tá nada de você, né? se você não fizer, você botou pra fuder. Você, caralho, você tem futuro no CrossFit. É. Só que aí teve um problema, a gente viajou pra Curitiba, aí a gente pegou um treino que era bar muscle up, handstand walk e corrida. Aí a gente fez o treino e no final fez 6 meses, bom esse, né? Rendeu 6 meses, né? Ó, Tá se engano, dedicando direitinho. Se não, Enrolar no limite ali. Fazer. E aí, a dúvida que faz, que eu tive também, é porque assim, eu vejo que o Pilates, pronto, meu objetivo hoje, digamos assim, eu chego, Flávio, meu objetivo hoje é emagrecimento, né? Mas eu sei a importância do Pilates e tudo mais. Então você, na sua função de professora de Pilates, você indica ele fazer alguma atividade complementar ou tipo, você acha que só o Pilates dá pra gente conseguir algum resultado com relação a esse objetivo do aluno? Não, eu indico. Eu explico, né, que o Pilates ele não vai gerar uma carga tão aeróbica para o corpo daquela pessoa, né? Claro que associando, né, a gente sabe que uma pessoa que chega no sentido pensando aí em emagrecimento, ela não tá com alimentação saudável. Exato. Então, só o Pilates e uma alimentação, se ela for completamente regrada, ela vai ver resultado, claro, porque ela tá fazendo exercício. Mas eu deixo claro que não é o objetivo do Pilates, não é o emagrecimento, né? A gente vai tonificar a musculatura. Então, a gente vai perder medidas se ela tiver uma alimentação muito regrada. Se for, por exemplo, uma pessoa que é sedentária, que está lá acima do peso e que me pergunta isso, mas que também ela está com dor, então eu digo que quando ela for melhorando no Pilates, ela comece a associar com outro tipo de exercício mais aeróbico, como uma caminhada, uma corrida, ou que seja uma musculação também, para que, né, vá associando ali o trabalho das duas coisas para que gere ali, que ela tenha esse processo de emagrecimento. Mas eu deixo claro que não é o objetivo principal ali da modalidade. e quando você associa, eu posso fazer, por exemplo, os dois no mesmo dia ou você geralmente não recomenda? Não recomendo se for uma pessoa muito sedentária, né? Então, eu preciso entender ali o corpo do aluno que está chegando para mim. Se for um atleta e que treine, né, todo dia, que já esteja acostumado com isso, não tem problema gerar né, um espaço de tempo entre um e outro, né? Não que seja seguido, não tem necessidade de ser seguido, mas dependendo do corpo do aluno, pode, não tem problema, né? Eu preciso entender ali como é que está a estrutura corporal daquele aluno. Mas, perfeito. Flávia, e o Pilates? Eu acho que, assim como várias modalidades, o CrossFit, o funcional, a yoga, até dança em localizado de academia, toda modalidade já passou por muitas polêmicas, né? Tem alguma polêmica, assim, que você pensa do Pilates que foi tipo, putz, isso aqui foi muito forte? Além
dos dois conceitos, né? Que a gente tinha falado já. Eu acho que os dois conceitos é o primeiro lugar ali das polêmicas realmente que existem, porque o é ou não é Pilates é uma polêmica bastante que entra muito a base, em questionamentos entre os instrutores de Pilates clássico e os instrutores de Pilates contemporâneo. Existe essa rixazinha ali de mercado realmente, então eu acho que essa de fato é a polêmica aí maior. Não existe assim uma grande, como você me perguntou, mas a maior mesmo de todas é em relação a essas duas linhas de Pilates, né? Porque no CrossFit tem muito essa rivalidade entre aspas com musculação, né? Porque Sim, muita gente sim. saiu de musculação para fazer CrossFit, Isso. e aí é Isso. treinador falando mal de CrossFit, e, Isso. enfim. É porque você entra em várias coisas, né? Você tem o marombeiro mesmo, que não gosta de CrossFit, porque acha que é muita papagaiado, né? É justo. Você tem um treinador que Circo, né? Você tem um treinador que perdeu aluno pra CrossFit, aí fica revoltado porque tá ganhando menos dinheiro. Sim, Né? Aí o cara fica puto da vida. Não, porque você vai se machucar, não sei o quê. E aí você começa a entrar em um monte de coisa. Então no Pilates não tem Tem, o Pilates clássico contemporâneo. Só isso. Tem essa rixazinha entre os dois mundos, é como se fosse o mundo lá da musculação e o mundo lá tem. do CrossFit. Então existe essa polêmica entre as duas linhas, sim. Mas o Pilates hoje é um nome patenteado, por exemplo, se eu quiser, porque no CrossFit, se eu quiser abrir um CrossFit, eu pago uma anuidade para a marca CrossFit. O Pilates, quando eu quero abrir um centro de Pilates, é só abrir o centro de Pilates? Só abre. Agora, claro, tem as escolas, né, que se você for formado por essa escola, você vai ser mais reconhecido no mercado, falando de Pilates clássico, né? Ah, entendi. Então, você acaba que se torna uma quarta geração de Joseph Pilates. Então, isso, assim, tem um peso muito grande no mercado, né? Falando de Pilates clássico, né? Mas tanto Pilates clássico quanto contemporâneo, você não precisa pagar nenhuma patente, não. Você pode abrir normal. Pode falar. É porque eu já fiz algumas aulas de Pilates, né? E em alguns locais tinha, tipo, pouquíssimos alunos, 2, 3 no máximo. Tipo, uma música bem baixinha, muito tranquila, que dava até sono. Sim. E em outro lugar, tipo, já tinha até a mesma quantidade de pessoas, mas a professora já colocava tipo, um popzinho, um negócio mais animado. Existe essa diferença de aula do contemporâneo para o Pilates normal? Sim. Você fez Pilates contemporâneo, com certeza. Perfeito. Olha aí. Então, no estudo de Pilates clássico, o som da sala são as molas dos equipamentos. Então, existe sim, né? Se a gente for pensar numa aula em grupo, lá no estúdio eu nivelo as turmas. A gente tem 2 salinhas de Pilates lá. Então, cada salinha fica responsável um professor por até no máximo 3 alunos. Então, São salas iguais. são salas praticamente do iguais. nível. E aí, na avaliação do aluno, eu vou identificar em qual melhor turma encaixá-lo para que ele tenha o melhor aproveitamento, né? Se é uma turma mais básica, mais intermediária ou mais avançada. Então, não existe música, né? Existe sim essa quantidade limitada de pessoas, porque é um atendimento mais individualizado realmente, mas não existe música e não dorme, não dá tempo de dormir. Nem um Natanzinho, nada? Oi? Nem um Natanzinho, nada? Não, só a minha voz. Perfeito. Exige essa concentração mesmo, né? É para gerar justamente essa concentração. O princípio também do Pilates é unificar, né, a corpo, mente e o espírito. Então, se você tem qualquer coisa que tire você do seu, né, da sua conexão, né, do corpo com a sua mente, para estar ali dispersando ali do que você realmente tem que fazer ali no seu corpo, você já está sendo direcionado para outro caminho que não seja a conexão realmente do seu Tem um corpo. pouco daquele conceito de mindfulness, né? Tipo, de atenção plena que você Exatamente. está fazendo. E isso acontecia também no camp de LPO na China. Tipo, não tinha música nenhuma. É só Isso. barra caindo. Pá, pá, Isso, pá. E o pessoal isso. fazendo, focado lá. E é engraçado, porque tudo vira costume, né? Porque, por exemplo, no cross é música o tempo todo, Isso. E alta né? pra cacete. E alta. E eu tento de vez em quando fazer, galera, esse aqui é um momento agora de concentração. Então, Não dá. a primeira Não série dá, vai ser. é. A primeira série vai ser sem música, mas tipo, a série tem que durar 20 segundos no máximo. Porque se for tem mais de que 20 virar- segundos, não dá não. E que eu acho que A primeira a gritar é Mirella. A primeira é, cadê o Natanzinho? Quero o Natanzinho! E que eu acho que
E que eu acho que é de atividade para atividade, realmente, né? É. Você precisa realmente de um estímulo maior ali no CrossFit, né? Aham. Então, são atividades diferentes, né? Claro que você, às vezes, você quer que o aluno ele se concentre mais, mas por ser um ambiente que Ele não quer fazer. não é, o ambiente ele é totalmente diferente desse intuito, né? Vou falar, velho, e tu falou duas coisas muito interessantes. Eu queria falar sobre cada uma delas. A primeira é, tu falou, quando o aluno chega, eu faço uma avaliação. Como é que funciona essa avaliação no Pilates? A avaliação, o Pilates ele é movimento, né? Então, a avaliação do meu aluno é feita através do movimento. Aham. Então, a gente tem acho que Júlio pode até identificar. Já fez Pilates alguma vez? Eu ia falar que queria conhecer a Gama. Vai conhecer, com certeza. Os dois já estão convidadíssimos. A gente já tem. Nunca tive a experiência. A gente tem que ir no beach tennis ainda, porque a gente foi não. E no CT de Teixeira. É verdade. Então, a gente tem o Reformer, né? Os dois aparelhos que é o MET e o Reformer, que são os aparelhos que tinham uma sequência, eles também são aparelhos avaliativos. Então, claro que eu vou ter a conversa com o aluno, eu vou saber o que é que o aluno ele está querendo e o que é que o aluno ele está precisando ali naquele momento, mas eu vou avaliar dentro ou do MET ou do Reformer, porque aí eu Perfeito. consigo identificar tanto a amplitude de movimento que eu vou poder chegar, ou como está o movimento daquele aluno, ou como está o posicionamento dele no equipamento, como é que está a postura, se tem alguma... se tem escoliose, se não tem, se tem algum problema postural, então eu consigo avaliá-lo dentro do próprio equipamento e dentro dos próprios movimentos. Perfeito. E até me, O Reforma é aquele carrinho, é? O carrinho. Tá. e até me superestimando. Vamos supor, eu vou lá na Gama, né? Eu nunca fiz Pilates na vida, então, por mais que eu talvez conheça o movimento, eu não sei nem pra onde vai. Mas vamos supor que eu fisicamente eu possa entrar no intermediário. Vou nem botar avançado, intermediário, tá? Você, por eu não conhecer nada do Pilates, me coloca no básico, ou por eu conseguir fisicamente fazer, eu vou pro intermediário? Como é que tu faz isso? Vai para o intermediário, isso aí eu vou sentindo durante a aula. Bota Se ele no eu ver avançado logo de vez. de vez, né? Eu já me superestimei no intermediário, tá bom demais já. Vai, então isso eu vou tendo o termômetrozinho ali, né, dentro, cheguei com você, conversei com você, ele coloquei ali no primeiro exercício, vou pro segundo, tá dando para desenrolar terceiro, quarto e vou colocando, vou incluindo, se o aluno tiver apto, ele já faz sim. Então, onde vai? E a segunda coisa que eu queria falar é, você falou que tem outro professor com você lá na Gama. Isso. E aí, dentro dessa ideia, como é que é empreender no Pilates, né? Uma coisa que a gente fala muito, falou com alguns empresários aqui com relação à área de educação física e movimento, né? É até um assunto de certa forma polêmico, que é, foi um consenso, né, de todo mundo, Diane que veio, o Cadu, que o funcionário atual, né, dentro da área da saúde, tem tido uma dificuldade em achar profissionais por essa comodismo, talvez foi a palavra, né? Que alguns usaram. Essa falta de vontade de estar querendo sempre aprender, se reinventar, se inovar. Por mais que o Pilates ele Da seja... facilidade gerada, né, pela sociedade. Exatamente, né? Por mais que o Pilates seja um modelo que já tenha tudo ali, naturalmente vocês também têm coisas que vocês estudam, até cinesiologia, qualquer coisa que agregue na sua aula, né? E uma coisa que virou um senso comum aqui, porque a gente entrevistou, é essa falta de vontade de querer buscar esses conhecimentos Sim. que vão auxiliar. Você sente isso hoje, depois de 7 anos como empresária do Pilates, e você falou que a formação do Pilates, né, dependendo do clássico, é 1 ano e muitas horas de estágio. Você oferece isso lá no Gama? Como é que funciona esse trabalho? Vamos lá, eu ainda não ofereço uma formação, mas é algo que faz parte aí dos meus pensamentos. Um dia talvez até bem próximo ter essa formação, mas para os meus instrutores lá, a gente tem treinamentos mensais, então a gente senta para debater sobre os alunos. Como eu viajo bastante para workshops, para congressos, então eu trago isso para eles. Então, eu tenho atualmente 2 professoras que foi muito difícil de encontrar, de achar, né, aquela equipezinha perfeita, justamente por falta aí de vontade de aprender realmente. Por mais que, como você disse, Lipe, seja algo já pronto, as pessoas vão para um caminho mais fácil. Porque a gente precisa, não é decorar, a gente precisa de fato aprender aquela sequência, mas mais ainda a gente precisa ter um olhar que eu chamo que é um olhar de águia. Porque a gente precisa identificar ali se o aluno ele não consegue fazer aquele exercício naquele momento, a gente precisa identificar rapidamente o que ele tá precisando. Então, para isso, a gente precisa treinar Pilates para poder entender o que cada exercício
está fazendo ali no corpo. Então, a gente precisa ter esse olhar de identificar o que é que o aluno está precisando. Então, não, por mais que já esteja pré-pronto ali, não é um caminho fácil. Então, as pessoas vão pelo caminho mais fácil. Então, tem muita gente se formando em Pilates clássico, indo atender estudos contemporâneos e esquecendo do clássico. Então, tem muita gente até que não sabe nem que existe, né, essa diferença de Pilates clássico e contemporâneo. E se formam em Pilates contemporâneo, por exemplo, quando eu faço algum processo seletivo, quando eu já fazia, porque agora, graças a Deus, eu encontrei a equipe perfeita. E aí, quando eu fazia, só pedia formação em Pilates clássico, as pessoas não, eu tenho, quando chegava lá era nada com nada. Então, tem essa dificuldade de mercado muito grande. Eu queria saber, justamente com relação a essa formação continuada, né? Porque como é um método criado, né, há décadas atrás, né? Como é que funciona essa atualização? Se existe atualização do método? Porque a sequência está lá pronta. Está lá pronta. Perfeito, beleza. Mas como é que o cara que é instrutor de Pilates clássico, ele vai se atualizar? As atualizações que acontecem, né? Eu acho que a gente se torna muito mais específico, né? Específico não é a palavra que eu quero utilizar, mas a gente consegue criar mais esse olhar quando a gente começa a poder conhecer pessoas que tiveram em contato com o Joseph e poder entender outros olhares de professores que tiveram esse contato. Então, por mais que exista aquele exercício ali específico, mas eu posso adaptar aquele exercício de várias maneiras para cada corpo. Então, com quanto mais profissionais que tiveram contato ali com o Joseph, ou com pessoas que tiveram contato com o Joseph, e que a gente vai poder enxergar diante daquele olhar daquele professor, a gente vai se aperfeiçoando mais dentro daquilo ali já pronto. Ah, mas porque, por exemplo, eu não sei se tu nota isso, né? E isso me fez mudar um pouco o meu jeito de dar aula. Depois da pandemia, eu noto que a gente tem muito mais alunos ansiosos, Sim. com TDAH e tudo mais. Isso muda completamente o jeito da gente dar aula, porque Sim. a gente tem que falar com mais pausadamente, a gente tem que explicar mais vezes, tem que mudar a forma, não tem como ser mais tão rápido, né? Não sei se isso também mudou a tua prática diária, porque eu acredito que em todo lugar, velho. Em Todo todo mundo lugar. tem uma pessoa com TDAH, um ansioso, Em todo depressivo, lugar. enfim. E se a gente não souber lidar com essas pessoas, a gente acaba que perdendo, né? E não só pensando no Pilates ou no CrossFit, mas às vezes a gente pode até perder essa pessoa realmente dela virar sedentária pro resto da vida e não querer fazer mais Isso. nada. Então a gente não precisa só se reinventar em relação aos exercícios, como a gente precisa entender realmente ali o que é que aquele aluno está, principalmente da forma mental. Então eu tenho essa voz, eu falo muito alto. Minha aula ela é mais dinâmica. Mas se chega um aluno que ele é mais ansioso, se a minha aula for da mesma maneira que ela é rotineiramente, né, muito dinâmica, pode ser que eu deixe aquele aluno mais ansioso e eu estou querendo trazer ele para si. Isso. Então, eu preciso colocar um pouquinho mais o pé no freio, eu preciso baixar o tom da minha voz. Então, e com certeza existe muito isso, realmente, para a gente poder não só se adaptar, pensando ali em forma de exercício, mas como pensando ali no mental do aluno mesmo. Essa relação da ansiedade é engraçada, porque eu acredito, né, que um dos fatores que... Porque todo mundo sempre teve uma parte ansiosa, né? Todo mundo sempre teve uma parte que te puxava para um desses traços, mas o que eu acho que aconteceu é que com a pandemia a primeira aflorou, né? Então aumentou, para quem tinha pouco acabou aumentando, e algumas pessoas tomaram consciência de que tem. E aí eu acho que vira um caso que, pelo menos eu quando era pequeno fazia muito e me machucava direto. E aí uma coisa, por exemplo, você tem um arranhão no braço e você não vê que tá lá. Aí quando você olha pro arranhão, que vê que tá algum negócio vermelho daqui até aqui, faz, meu Deus! E você começa a desesperar porque tá tudo arranhado no teu braço. Então eu acho que às vezes o que aconteceu muito também foi isso, né? Sim. Que é a pessoa, às vezes, A pessoa precisou, né, ela voltar para si ela entender e que começar a tinha... entender o que é que... Começar a olhar para você, Ser humano é complicado. Quando tem um diagnóstico, a pessoa não acredita, né? Quando tem um diagnóstico, desespera. Exatamente. É bem difícil. E eu falei, no caso, a formação que você falou, eu pretendo fazer. Para você ter essa formação, porque você falou, e eu posso estar enganado, que dentro do Pilates clássico tem várias escolas, e dependendo da escola que você escolha, você tem mais renome ou não dentro do mercado. Para eu fazer, por exemplo, vamos supor, eu LIP, eu quero fazer uma formação. Vamos supor que eu quero dar a formação. Para eu dar uma formação de uma escola tal, é só eu fazer um curso da escola tal e depois abrir a formação? Como é que... Sim. É basicamente só esse trajeto. Entendi.
Perfeito. Excelente. Perfeito. Não, é porque assim. Eu entendi a sua pergunta. É porque assim, o que acontece? E aí Júlio vai concordar comigo porque ele sabe o que acontece também. E aí você vai me dar a tua opinião no Pilates. É muito comum, por exemplo, vamos supor, Júlio abriu uma clínica de LPO. Eu fui lá, fiz a clínica de Júlio. Eu vou lá na semana seguinte, abro meu workshop de LPO. Né? E aí isso acontece muito dentro da nossa área. Verdade. Muito, 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 muito. Às vezes a pessoa, de fato, ela já vem com um preparo de LPO, então a clínica de Júlio, ela só somou na vida da pessoa, mas tem pessoas que às vezes o primeiro curso de LPO da pessoa foi com o Júlio. E a pessoa já sai, não, agora eu vou dar um workshop de LPO. Mesmo que seja um workshop, mesmo que seja algo que vai durar 2 horas e acaba, você não tem ainda o know-how para dar um curso, né? Pensando nessa Sim. pessoa específica. Aí a pergunta é, no Pilates acontece mais ou menos a mesma coisa? Você vê acontecer, a pessoa faz uma formação de Pilates e depois já quer dar logo o curso? Acontece isso? Existe, mas existe bem menos, assim, sabe? Mas existe. Vamos lá, não tirando, né? Por exemplo, eu não tiro o meu mérito, assim. Se eu fosse para eu dar uma formação hoje em dia, eu já me sinto preparada para isso. Perfeito. Mas eu sempre estou buscando muito mais qualidade para aquilo, né? Então, por isso que eu ainda não me sinto tão preparada. Estou preparada em um sentido, não em outro por conta disso. Mas eu vejo muita gente também que tá saindo, né, das formações, principalmente das formações menores, porque tem escolas de Pilates clássico por São Paulo, que são as escolas realmente de renome para você se formar em Pilates clássico, mas vejo gente se formando em escolas da região e que saem do curso realmente ainda sem saber de praticamente nada, sem saber nem por onde vai e o que é que pode fazer. Então, existe sim pessoas que estão aventureiras aí no mercado e que conseguem até arrastar algumas pessoas, mas que deixam essas pessoas mais perdidas do que entraram. O que eu vejo hoje com relação a isso é porque o conhecimento é uma coisa que é muito importante. Mas quando você coloca o conhecimento em prática, então, eu dou aula de cross há 2, 3 anos, eu dou aula de pilates há 2, 3, no caso, 7 anos, né? Esse conhecimento que é empírico porque é da experiência, né? Ele tem a prática, mas ele é da prática mesmo. Ele acaba sendo uma coisa que pesa muito na hora que a pessoa vai trabalhar. Porque você fala, não, ó, Júlio, não faz isso com fulano, porque se tu ensinar o snatch de tal jeito, vai acontecer isso. Aí Júlio pergunta assim, como é que tu sabe que vai acontecer? Pois ensine assim. Aí na hora que Júlio ensina, acontece. Ele fez, como é que tu sabia? Prática. A prática. Eu acho que o mais importante, assim, é a prática, realmente. A prática leva à perfeição, né? E aí, você ter esse embasamento na prática é o que realmente vai dar o diferencial, né? Você consegue aquele olhar de águia. Cada vez mais que você tá ali, né, lapidando aquele olhar, você consegue cada vez mais identificar mais rápido o que é que aquele corpo vai precisar. É o que torna alguém especialista, né? É porque hoje a gente vive num mundo que é... Eu pego meu Instagram e coloco ali na bio, especialista em LPO. E a partir daquele momento eu sou especialista em LPO. Quem é que vai... Ninguém... Eu fiz isso. Ninguém vai me contrariar, né? Aí, até alguém descobrir que eu não sou especialista, às vezes demora, né? E aí... Exatamente. Falando para uma pessoa leiga, eu acho que, principalmente nessa era da rede social, quem mais aparece que é o melhor, ou quem mais tem seguidor é o que é o melhor, e muitas vezes não é assim, né? Como eu sigo muita coisa de Pilates, eu tô sempre procurando muita coisa de Pilates, aparecem várias coisas patrocinadas de Pilates para mim. Principalmente de cursos, né? Cursos online, que agora também depois da pandemia. Depois da pandemia, muitos cursos online e que o texto da pessoa é completamente, meu Deus do céu, que absurdo é esse? E você vê lá a galera comprando, porque infelizmente quem mais tem seguidor, quem mais aparece é quem mais tem embasamento ali para falar, né? Atualmente. E muitas vezes, na maioria das vezes, não é, né? Com muita informação também vem muita desinformação também. Exatamente. Né? Eu ia perguntar justamente isso, né? Tu falou que os maiores cursos, melhores, não sei, estão em São Paulo de formação. E, tipo, se tu tinha visto algum curso online, porque eu acho que eu já vi vários cursos online de Pilates. E é capaz do celular que tá escutando. Quando vai bater só Pilates. Aí vai pro Instagram quando acabar aqui. Exatamente. Curso online de Pilates por R$159,90. Exatamente. Tem bastante. Falando ali. Mas algum presta ou não? Não. Tem bastante. Que eu falo, tá? É pessoa ali do Pilates. Ele quer uma polêmica aí. É polêmica. Não, pô, mas é verdade. Pô, tem muito curso ruim de LPO, pode ter certeza.
Vai ter. Você quer dar algum nome, Principalmente, Não, cara, não. principalmente falando de Pilates contemporâneo, né? Essas escolas até de Pilates clássico lá de São Paulo, na época da pandemia, elas até fizeram cursos. Mas eram cursos de direcionamento, vamos dizer assim. Não era formação Não era completa. formação. Era, vamos aprender o módulo básico para você entender o que é ali o Pilates clássico. E aí tinha o módulo básico, que aí se torna pré-requisito para entrar na formação de lá. Mas você encontra mais contemporâneo, realmente. Ou algum aventureiro de Pilates clássico que está querendo repassar ali de qualquer jeito. Mas pensando em formações mesmo criteriosas, não tem. Teve Não na época tem. da pandemia, mas pensando ali nesse direcionamento, não um curso completo. Então já tá aí, ó, informação, gente. Clássico online não presta, não Não, funciona. e eu ia até falar, porque, por exemplo, se a gente pega uma formação da nossa área, movimento, né, saúde, relacionado a movimento, um curso online, quando ele não é só teórico, né, porque eu tenho acho que uns 2, 3 cursos assinados de treinamento, mas é só teoria, o cara tá dando a teoria ali, eu tô anotando. Quando a gente pensa em prática, e o Pilates, ele é muito prático, né, o treinamento, ele é muito 100% prático, não tem como tu não tá fazendo o negócio. Exatamente, você precisa entender, é justamente aquilo. Se você não entender, se você não sentir no seu corpo o que é que aquele exercício tá ali proporcionando ali naquele momento, você não tem como repassar aquilo para o seu aluno. Porque o aluno ele precisa estar conectado com ele mesmo, mas ele precisa entender o que eu estou pedindo ali para ele fazer, porque eu não demonstro exercício. Aham. É comando. Então, é comando. Então, ele precisa estar entendendo e eu, mais ainda, preciso entender o que é que aquele exercício está fazendo para que eu possa comandar de uma maneira que o aluno entenda também, né? Então, precisa ter muita prática também. Ah, então no Pilates clássico não demonstra, não? Né? Isso era uma pergunta minha daqui a pouco. Não era. Não perguntei agora. Não, porque eu ia perguntar, porque no cross existe muito uma cobrança, que nem sempre é devida, tá? Mas existe muita cobrança, por exemplo, e eu passei por essa cobrança, o Júlio sabe, que é, por exemplo, eu entrei no CrossFit, eu tenho que saber demonstrar tudo. E indiferente se é homem ou mulher, tá? Mas, tipo, por exemplo, eu quando entrei no cross, bem no comecinho, o primeiro estágio meu foi com o Júlio, eu não fazia nada de cross. Nada, 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 nada. Era magrinho desse tamanho assim. Fazia nada, nenhum movimento. E aí, Júlio viu, durante 6 meses me estabacando, toda vez no chão pra aprender tudo, Pra aprender né? tudo. Muito rápido. Por quê? Porque eu me cobrava na necessidade de saber demonstrar aquilo da melhor forma possível pro aluno. E aí eu ia perguntar se no Pilates também tem isso, do professor se cobrar, demonstrar até o avançado, no caso. Não tem não. Claro, né, que você precisa, é isso que eu digo, você precisa treinar para você poder repassar o exercício de uma maneira correta para o aluno. Mas você chegar no avançado no Pilates é muito difícil. Difícil no sentido de, né, tem muitas coisas ali para lapidar. Tem muitos exercícios avançados que eu não faço até hoje. Mas eu tenho alunos que fazem, né? Aham. Mas eu, como sou aluna também de professores clássicos, então os professores, às vezes, eles começam a introduzir aquele movimento comigo e preparar o meu corpo para aquilo. Então, treinar é essencial para você conseguir comandar aquela aula, mas não é preciso você saber, né? Você fazer tudo como é no CrossFit, mas você precisa entender naquele preciso momento. E você precisa ser aluno de outro professor também, para que você, mesmo que você não faça aquele movimento, você já tentou introduzir ele alguma vez e você sabe aonde é que tem que puxar do seu aluno. É Então, porque é mais esse- o comando mesmo. Porque se Felipe errar um barra muscle up, a primeira a gritar na aula é aquela ali, ó. É. Mirella. Eita, não faz não, é? Tá vendo? Tá. Ela tá sofrendo. Era muito. pra ela sentada ali, ó, com o braço Tá vendo? cruzado. Foi bom ela ter participado Tá vendo? dela. Tá participando. Hoje aqui, porque ela já tá entendendo um pouco do nosso lado, né? Exato. Mirella Brandão, estourou no Instagram. Depois a gente coloca o arroba depois. Bota arroba. Ó, com relação ao teu público, né? A gente falou muito que no Pilates vem muita gente para reabilitar, né? Qual é o maior público de reabilitação hoje? Tipo assim, pessoas lesionadas do ombro, lesionadas do joelho. É tudo Mirella, tá pensando? Ela tem um completo, ela tem um E eu completo. tava vendo também uma informação que o Pilates é um dos melhores exercícios mais eficazes para tratar crônica. hernia de disco. Isso. Eu achei bem interessante essa informação. Mas me diga aí. Principalmente essa região, home office, né? Home office, coluna, então essa região realmente de pescoço, ombro e coluna chega bastante pra gente. E por ser também, né, reportagens e médicos indicam muito por conta disso. Então as pessoas chegam realmente muito pra gente devido a essas lesões. Então o maior público pensando aí em buscando reabilitação é pensando aí na coluna, hernia de disco, protusão.
e tudo mais. E ele é benéfico realmente nesse sentido, porque a gente vai estar trabalhando essa região que está mais enfraquecida, né? Na região do powerhouse, que eu falei lá do começo. Então, os músculos profundos da coluna, os músculos abdominais, a estruturação de glúteo e de interno de coxa, e o crescimento axial, né? O crescimento ali das vértebrazinhas da coluna. Então, por isso que ele se torna benéfico nesse sentido, porque ele vai fortalecer toda essa musculatura mais profunda, que, por exemplo, em outros exercícios a gente não consegue atingir. E no Pilates a gente consegue atingir porque a gente trabalha muito essa força de ativação, pensando aí nesses músculos mais profundos. Então, dá essa estabilidade aí e melhora bastante, realmente. Massa. Não só isso, como várias outras coisas, mas a maior incidência realmente que chega pra gente é dores na coluna. Ô, Flavinho, eu ia perguntar outra coisa. A gente vive num mundo hoje que ele é preocupado ao extremo a todo momento em você transformar uma coisa boa em uma coisa boa e escalável, né? A todo momento. Então, como é que eu posso fazer a aula que eu dou para Júlio, conseguir dar uma qualidade mínima para que seja, mas para 100 mil pessoas, para eu poder vender para 100 mil pessoas e para eu poder lucrar 100 mil vezes mais. Então, no Pilates, que é uma coisa que, na minha visão, sempre foi uma coisa nichada no sentido de próximo, individual, exclusivo, né? Vocês têm essa preocupação? Se fala entre vocês sobre como é que a gente pode pegar um método e escalar ele, ou não existe essa forma por conta da metodologia em si? Tu vê algum caminho nesse sentido? É o caminho que eu trilhei aí, pensando em ter mais de uma sala de Pilates dentro, né, do mesmo estúdio ali, e pensando nesse nivelamento das turmas. Então, a gente consegue atingir aí um número maior, realmente, né? A gente, claro, 100 pessoas não vai ser, não vai ser o interessante, né? Ou até pode ser, se 100 pessoas na mesma hora, né, no caso. Ou até pode ser numa aula de pessoas que já fazem Pilates ou com mais professores, mas de fato é algo mais individualizado mesmo. Então, essa forma que eu atendo hoje em dia no estúdio foi a forma que eu consegui elaborar para que consiga atingir mais número de pessoas, né? Não chegar naquele momento de dizer que alguém procurou Pilates e eu não tenho mais vaga. Então, pensar mesmo nessa divisão de turmas, né? E a Gama, ela já produziu, ou pensa em produzir algum aulão? Eu também não sei se Pilates consegue dar um aulão. Já fez acho que já teve 2 aulões de carnavais que a gente fez, já teve um aulão de aniversário também. Dá pra fazer, a gente pega ali aqueles exercícios mais basiquinhos, aí, por exemplo, eu tô dando aula, mas tô com os meus professores que vai passando ali nos alunos para poder identificar se tá fazendo de forma correta ou não. Aí já teve sim aulão. Massa. Eu tenho curiosidade porque ela trouxe um negócio ali. Sim, a gente começou a falar sobre os acessórios do método, né? E eu comecei a falar sobre a bola do Pilates, que não é bola de Pilates, e aí o aluno chega, cadê a bola? Então, esse é o exemplo dos acessórios, né? Eu trouxe um exemplo aqui de acessório do Pilates, que não é a bola. Então, isso aqui é o Foot Corrector. Então, a gente trabalha os pés aqui do aluno. Então, a gente pensa... como eu disse lá no começo, o Pilates ele pensa ali na estruturação do corpo como um todo, né? Então a gente não trabalha músculos específicos, a gente trabalha muito essa força daqui para ir curando para as extremidades, mas a gente pensa em trabalhar do corpo realmente começando do pé. Então a gente não precisa de bola, né? De bola suíça, por exemplo, a gente tá em cima da bola e fazer qualquer outra coisa, porque aí a gente pensa realmente em acessórios específicos. Então esse é um exemplo, que é um acessório para o pé. Então se a gente começa a trabalhar do pé, a gente vai equilibrando, né? Se a gente tem um desalinhamento no pé, por exemplo, a gente pode ter uma dor no joelho, desalinha quadril, desalinha coluna. Então, esse é um dos acessórios, assim como a gente tem acessório para ombro, acessório para punho, acessório para pescoço. Então, Como é que usa isso aí? Isso aqui a gente vai, né? O pezinho tá aqui. Claro, a gente tem um posicionamento específico, né? Da coluna, pensando na força de centro. E a gente utiliza, trabalhando todos os apoios do pé. Então, a gente começa pelos dedos. Mas aí, pensando em toda a estruturação aí do corpo, a gente trabalha meio do pé, a gente trabalha calcanhar, depois a gente trabalha uma massagenzinha no pé. E aí, quando você termina de trabalhar... Deve ser muito bom, pô. É bom demais. Então, quando você termina de trabalhar um lado do corpo, né?
eu sempre peço para o aluno dar uma caminhadinha na aula, né? Porque eu gosto de mostrar para o aluno o que ele está sentindo, né? Às vezes você está ali fez rapidamente isso aqui e acha que não está fazendo nada, né? E aí eu sempre peço que quando ele termina de fazer um lado, que ele dê uma caminhadinha na sala e me diga o que é que ele está sentindo. A sensação realmente é como se você tivesse um lado mais leve do que o outro, né? Um lado mais alinhado. E aí eu peço para ele fazer o outro lado, depois peço para ele dar outra caminhada e me dizer como é que ele está se sentindo. Então, realmente, você consegue identificar rapidamente essa reestruturação corporal. Ó, massa. Então, trouxe ele para mostrar que não é a bola e esse é um dos acessórios do Pilates, Foot Corrector. E aí Corretor dos pés, né? Se a gente for traduzir ao pé da letra. Aham. e eu tava vendo aí que tem 2 livros, né? Não sei Isso, se é literatura pra esse indicar. aqui foi minhas anotações, porque se eu esquecesse de alguma coisa, aí eu ia dar uma A filhinha. filhinha. Mas bonito o caderno. É, Também. isso é Felipe dizendo pra que é grande também. Não, não parece o Nike Jordan, só que do Pilates? É verdade, parece. Aí esse era uma filhinha, mas esse aqui que eu trouxe justamente para mostrar para vocês realmente, né? Como eu disse também lá no começo, Joseph ele não deixou nada documentado, a não ser que fosse esse livro aqui. Isso aqui foi um jeitinho que fizeram de colocar os dois em um. Mas são 2 livros em um, que é o Sua Saúde e o Retorno à Vida pela Contrologia. Então, o Sua Saúde, ele aborda todas as questões ambientais, né? De como você deveria cuidar do seu corpo, né? E o Retorno à Vida através da Contrologia é o que se diz que se tem documentado mesmo, que ele falou. Então, você meio que entende o que é que ele queria ali com a Contrologia, porque ele explica de onde ele, do começo, do porquê que ele pensou e todos os benefícios, tudo que o Pilates vai trazer nesse outro livro. Então, todo mundo, de fato, para entender, deveria ler esse livro para entender realmente o que é que se passava na cabecinha dele. Incrível. Ô, Flavinha, e pra eu ser um bom treinador de Pilates, o que eu preciso ter? Primeiramente, ser aluno também de Pilates é o mais importante para você poder entender. Porque você sendo aluno, você vai conseguir identificar, ter aquele olhar de águia para o seu aluno. Então, você precisa saber o que é que o Pilates faz no seu corpo para você poder propagar para outras pessoas. Então, o primordial realmente é você ser aluno de Pilates, para você ser um bom instrutor de Pilates. Perfeito. Ótimo. Mas eu queria também aproveitar, né? Porque tu indicou o livrinho, mas quais formações tu indica para quem quer começar a trabalhar na área, né? A gente tem todas essas outras formações ali de São Paulo, né? Que é o Nano Pilates, a gente tem o Fernando Sadi, a gente tem Nélia Garcia, que Nélia ela teve o contato direto com uma das elders ali de Joseph Pilates. E a gente tem uma aqui agora em Recife, que é a única atualmente na região, que é o Pilates Move. Então, pensando em Recife, a gente tem o Pilates Move, pensando ali se a pessoa que tiver condições suficientes, a gente tem Nano Pilates, a gente tem Inélia Garcia e a gente tem Fernando Sadi também. Flavinha, uma dúvida. Eu conheci uma fisioterapeuta há um tempo que também trabalha com Pilates. E aí, na época, falando com ela, não sei se mudou, se de fato era assim, ou foi erro meu na pergunta, ela me falou quanto é que custa as formações de Pilates, e é uma formação cara, né? Bem cara. E aí eu queria aproveitar o gancho da pergunta de Júlio e perguntar assim, Flavinha, se eu sou uma pessoa que eu quero ingressar no mundo Pilates, me interessa, eu sou um fisioterapeuta, por exemplo, que quero seguir mais ou menos o mesmo caminho, só que eu não tenho grana. Então, nem juntar pra mim é um caminho. Tem algum curso que seja mais acessível e que eu consiga ter uma base bacana? O daqui de Recife, ele é mais acessível. Dá Né? pra... Pensando, dá. É algo que dá para entrar aí na realidade, né? Tem os boletinhos e aí dá para ir diluindo. Virando prioridade dá, né? Virando prioridade dá. Essas outras, aí você pode começar, né? Por esse mais em conta. E aí, depois que ingressar na área e que se sentir necessidade, trabalhar, se sentir necessidade, busca aí esses outros cursos mais caros, que realmente é o valor de um carro. Ou até um pouquinho mais ali. É, cara. É caro. Um carinho. E é porque é dividido em módulos, né? Cada módulo é uma... Exatamente. Fora que se você vai, né, viajar para outro estado, né, é como se fosse módulos... São 2 cursos, né, em um.
Exatamente, porque aí você tem, né, hospedagem e viagem, aí você tem que estar lá uma semana por mês durante um ano. Então, praticamente, você deixa de trabalhar também durante uma semana para você poder ir para lá, além de ter o gasto, né, de hospedagem, de alimentação e passagem de avião, né? Então, acaba que ele torna aí o dobro, né? E para os próximos anos, assim, qual é o seu objetivo como instrutora de Pilates e seu objetivo como empresária da Gama? Quais são as metas? Meus objetivos como instrutora de Pilates é continuar aí treinando o método para que eu possa, né, conseguir chegar lá aos meus avançados e super avançados por coisa pessoal mesmo, não como você disse que, né, que eu preciso ter, né, preciso ser avançada para ter credibilidade, não, mas por objetivo pessoal mesmo de vida eu chegar lá. E como empresária da Gama, continuar pensando aí no crescimento realmente do Gama, ter mais turmas realmente, né? Ter mais professores, fazer uma nova formação, talvez aí fora do país, para que aí eu possa começar a dar a minha formação realmente por aqui. Massa. Uma pergunta que talvez seja claro, mas existe alguma competição de Pilates? Tipo assim, pegar alunos avançados e nada nesse sentido. Não. Me veio a dúvida aqui agora, o crossfiteiro perguntando. Bicho é crossfit pra caramba, velho. Ele já pensou, Eu aqui pensando, será que tem alguma competição de Pilates, mano? Tem Eu já não, queria a competir, competitividade entre os próprios profissionais mesmo, que é uma babaquice na realidade, né? Eita. Mas Puxou uma polêmica, desenvolva! Não, foi ela que puxou, pessoal, foi ela que puxou. a competição realmente existe, principalmente nesse mundo do Pilates clássico, as pessoas se acham muito superiores, né? E isso acaba que desculpa a palavra, mas uma merda, assim, pra gente, porque acaba que, por mais que a gente queira se unir, né, com alguns instrutores de Pilates clássico, a gente não consegue, porque tem aquele ego super inflado, e só o meu é melhor, e isso e aquilo, então isso acaba que existe essa competitividade. A competitividade existe entre os instrutores, realmente. Não comigo, que eu sou muito boa, mas existe aí muita gente com ego super Eu acho que é inflado. normal, acho que é inerente à profissão, infelizmente. Né? Mas eu total. acho que, infelizmente, não tem pra onde correr. Toda profissão, eu acho que sim, também. educação física, nutrição, sempre vai ter a pessoa que fala que low carb não serve e a outra fala que não sei o que não serve. É normal, sempre tem essa competição, não tem pra onde correr muito, não. Perfeito. Flavinha, eu acho que foi massa a conversa de hoje da gente. Eu Gostei também. Eu vi aqui uma frase de Joseph, tava pesquisando aqui. E não, é sério, pô, eu achei genial essa frase dele. Tipo assim, 10 frases famosas de Joseph Pilates. E essa é muito boa, porque ele fala assim, que realmente define o Pilates, né? O método, que é tipo, poucos movimentos bem feitos, realizados de forma correta e equilibrada, valem por muitas horas de ginástica. Exatamente. Então, tipo, isso é o método e que o crossfiteiro que chega lá pra fazer, achando que vai fazer. Eu tenho até uma história bem repetições. engraçada, se tiver tempo ainda de eu contar. Não, Fica à fica à vontade. vontade. Que lá no comecinho, né, logo que eu abri o Gama, eu recebia muitas pessoas do Pilates contemporâneo. De muita pessoa, claro, vai se identificar, como eu já tive alunos que disseram que, Flávia, em 3 anos de Pilates contemporâneo eu não tive os resultados que eu tive aqui em 3 meses. Como já tive aluna que me questionou sobre o tempo de aula, né? A gente dá mais ou menos de 45 a 50 minutos, dependendo do ritmo da aula. E ela me questionou que no outro estudo de Pilates dela, ela fazia 1 hora. Aí a primeira vez que ela me questionou, eu disse, não, tudo bem, mas aqui a gente trabalha com 45, 50 minutos, já é suficiente, porque o que importa não é o tempo de aula, o que importa é realmente os benefícios que eu vou estar trazendo e a qualidade da aula. Mas ela foi para casa, ela só fez 2 aulas comigo. Aí na segunda aula ela chegou e fez de novo a aula, no final da aula ela questionou novamente. Mas eu disse, então vamos lá, vamos sentar para eu entender o que é que você fazia no outro estúdio que tá faltando aqui, né? Porque eu já sabia que tinha alguma coisa de errado ali no meio. Ela, não, porque eu chegava, eu fazia esteira. Aí eu disse... Aí eu disse, e o que mais? Não, eu fazia esteira, depois eu ia pra ali, não sei o que, e depois ela me dava uma massagem. Aí eu digo, bom, aqui você não vai fazer nem esteira e nem vai ganhar massagem. Então tá explicado aí os últimos 10 minutos que não se tem
no estúdio. Enfim, ela nunca mais voltou depois desse dia. Tinha que pegar a bola de pilates e ficar nas costas dela. Exatamente, exatamente. E aí ela nunca mais voltou. Então é pensando nisso aí, né? Que poucos exercícios feitos da maneira realmente correta vale por horas. Eu acho que sempre não, mas algumas coisas muito importantes, menos é mais, né? Exatamente. Se tu pega, por exemplo, o cross, e até pra quem faz planilha, tá? Se você pega, por exemplo, o cross, a aula do cross, tem 1 hora de aula. Tem 1 hora de aula porque envolve bom dia, né? Pegar material, explicação, que a gente explica muito, né? Mas se você pega o tempo de treino mesmo, se você pegar o tempo que... Eita, o treino de hoje, o aquecimento tem um M-Rap de 6, depois tem um M-On de 10, depois tem um WOD, que é um For Time de 9. Aí tu soma 9 com 10 com 6. Pô, eu treinei 25 minutos. O resto foi aquecimento, mobilidade. Então você treina 25 e tem o resultado que tem. E até pra quem faz planilha, se você faz planilha da forma como de fato, geralmente as planilhas que eu conheço devem ser feitas, aí envolve qualquer planilha. Alberto, Fernando, que veio aqui inclusive. Você passa mais tempo descansando do que às vezes efetivamente fazendo. Porque uma planilha de cross, pra quem é atleta, ela envolve muito treino de força. E o treino de força é um treino que você faz uma série de um clean com 95%, 90%, 35% e descansa 2. Descansa 2,5. Então na FTA você fez 5 segundos de esforço, botou a barra no ombro, botou a barra no chão, descansa 2,5. E quando ela me questionou isso, eu até fiquei pensando, né? Meu Deus do céu. Porque pronto, no cross a gente tem toda essa pausa, né? Mas pensando no Pilates, o objetivo também do Pilates é a fluidez. Então, é aquela dança que eu falei no começo, é você conseguir fazer um exercício conectado ao outro, para ser sem descanso. Eu digo que se ela realmente fizer 50 minutos de Pilates direto, ela vai cansar realmente. Então, eu até me questionei isso, porque tem alunos que chegam meia hora, Flávia, essa aula hoje não vai acabar não, tá bom já, porque realmente é bem intensa, né? Então, eu acho que o brasileiro tem muito isso nessa cabeça, né? Eu tô pagando, eu tenho que fazer Eu quero até o último até a última segunda. Você tá no chão, não aguenta mais nada. Mas tem que fazer. Exatamente. Perfeito. Flávio, eu acho que a gente poderia finalizar esse episódio da melhor forma possível, que é imaginando uma situação hipotética. Chegou o Felipe lá. Né? Você faz isso. Você faz muito isso. bom, muito bom isso. É bom, pode puxar Shark Tank. Chegou o Felipe lá, ó, nunca treinou Pilates na vida dele e disse assim, disseram que Pilates era bom, mas por que eu devo fazer Pilates? Você teria que convencer Felipe a fazer Pilates. O que é que você falaria pra ele? Não quero. Não quero. Felipe é um bom ator, né? Felipe é um bom ator. Então, então é um cara de como é que leva a sério. sério? Como é que leva a sério? Mas ele quer ser convencido. Você pode tentar. Vamos lá, Lipe. Certo, vamos lá. Vamos pensar aí na tua rotina. Quero que você me explique sua rotina. Explique. Vai dar ruim. Ele não dorme, é a primeira parte. Pronto, então vamos lá. Isso já vai entrar para o meu checklist. Minha rotina? Quero que você me diga como é que tá a sua rotina, como é que tá a sua Bora, vida. amiga, no personagem aí, irmão. Tá, eu acordo cedo, aí trabalho na bunker, aí termino o trabalho na bunker de manhã cedo também, dou personal se tiver, depende do dia, treino, e é isso. Ih, faltou muito trabalho aí. Faltou muito trabalho. Como é que você se sente no final do dia, Lipe? Me diga aí. 100% descansado. Sempre. Cara, não é pra mentir não, Felipe. Perdão. Não, tô cansado. E na sua rotina de atividade física do seu treino, né? Você sente dificuldade em algum tipo de exercício? Sim, tô no pistol. Show de bola. Então, eu já tenho uma... Informação. Então, eu já tenho um parâmetro bem legal. Eu tenho um aluno, viu, Lipe, de CrossFit, que ele começou a fazer o pistol depois que ele começou o Pilates. Eu já topo. Qual é o número? É sério, não faço não. Então, eu já convenci aí, porque de fato eu tenho um atleta de cross que ele só começou a fazer o pistol depois que ele começou o Pilates. Eu denomino atleta, também atletas aqueles que treinam todo dia, né? Perfeito. Mas eu acho que ele foi não sei se ele está sendo aluno ainda da Bunker, não, mas ele era da REC, Osvaldo, médico. Osvaldo. É. É Osvaldo, né? É Valdo. É o que usa Óculos, carequinha, careca. sei que é. Ele começou a fazer o Eita, pistol que depois do Eu Pilates. gostar dele, careca. Osvaldo careca. Ele começou a fazer o pistol depois do Pilates. E esse era o depoimento dele, que ele de fato, ele é uma pessoa bem avançadinha, assim, em todos os sentidos, né? Então, ele tinha poucas coisas a serem, né, reorganizadas ali, mas
O que encantou mesmo ele foi que ele depois conseguiu fazer o pistol no CrossFit. Convenceu, Felipe? 100%. 100%. Não, mas eu acho que toda a metodologia que ela foca no problema, né? Porque eu acho que muito de metodologia hoje ela quer se vender como solução pra tudo. E por mais que às vezes de fato seja, né? Você não pode se vender assim. Você tem que perguntar qual é, tá, solução pra tudo, mas qual é a solução que o Júlio precisa? Não. Exatamente, porque às vezes eu posso falar de todos os benefícios ali que o Pilates ele vai trazer e entrar por um ouvido mesmo e sair pelo outro. Como às vezes até entra também, eu posso até encontrar o X da questão ali de que o aluno precisa e talvez ele também não vai se identificar ali com aquela atividade, né? E tá tudo bem. Excelente. Olha aí. Mas Vamos peraí que marcar, eu também- viu? Vamos marcar. Vai marcar, sim, senhor. Peraí que eu tenho também uma lembrancinha pra vocês. Eita! Que Ela viu o episódio que a gente falou que convidado bom é aquele convidado que traz lembrança. Pior que não vi. Mas eu gosto mesmo de Olha. Vocês vão ver. presentear. Vai ter uma saga do Pistol fazendo trabalho com Gama Pilates, vocês vão ver. Vamos embora. Então, presentear com vocês. Obrigado. Obrigado. Ah, que massa. Tem que abrir, Felipe. Tem É que pra ter abrir, educação não abrir. É. Ó, e já tem o uniforme pra Em Busca do Pistol. É isso aí. Não, é sério, vai ter uma saga aqui em busca do Pistol, vocês vão ver. Gostei. Top. Ó. Vamos lá. bom. Muito legal. Muito obrigado, Flavinha. Obrigado, Flavinha. Show de Muito bola. obrigada a vocês pelo convite, foi ótimo. Espero que você tenha gostado, de verdade. Gostei Gostou? bastante, gostei bastante. Ótimo. Muito Então, mesmo. pessoal, muito obrigado por hoje. Espero que vocês também tenham gostado, tenham aproveitado. Façam Pilates, tá? Pra Exato. melhorar a vida de vocês. Curta, siga, comente, compartilha, faça todo aquele processo que vocês já estão sabendo. Esquece, né? Tem que começar a cortar e botar no começo, não tem pra onde correr não, tá? Galera, muito obrigado por mais um Trainingcast, valeu mesmo, Flavinha, muito obrigado. Muito obrigada, gente. Beijão. Vejo vocês próxima terça, valeu. Tchau, tchau. Valeu.